Hi boys, hi girls, Ryanes, Railsons, Raimundos e oi para vocês que não têm esses nomes, tudo certo? Espero que sim, porque é hora de falarmos de questão de exercício, portanto de falarmos de questão do nosso segundo simulado de 2019. Uma questão que começa com um suporte, com um texto, fazendo citação, referência a um economista queniano, que é um crítico bastante severo à ajuda financeira, à ajuda que alguns países africanos recebem por parte de nações mais ricas. Então, por exemplo, nessa reportagem diz, por exemplo, que o dinheiro da ajuda internacional acaba prejudicando o setor produtivo e a livre iniciativa, e falando aí do Quênia, né, o país no qual parte do dinheiro que veio de doações internacionais acabou sendo investida no setor de telecomunicações, que lá é controlado pelo Estado, é estatal, mas de forma ineficiente. E aí falando que desse modo fica difícil para o setor privado competir com empresas públicas, com empresas estatais. Por exemplo, falando da situação na agricultura, né, porque o envio de toneladas e toneladas de alimentos acaba atrapalhando, na visão aqui, os produtores locais, porque eles pararam de produzir o pouco que tem, porque não competem, não conseguem competir com quem produz, né, com quem recebe alimento de graça, né, gratuitamente à população. E aí fala-se, né, que criam-se assim novas famílias de pessoas pobres, porque dependem da ajuda internacional, e se torna uma espiral sem fim, né, porque na medida em que essa doação vai aumentando, você não tem, digamos, estímulos às práticas comerciais, a fazer negócios com países vizinhos, por exemplo, né? Então, coisas aí que estão relacionadas, segundo o economista queniano, à ajuda financeira que esses países recebem, né? No sentido de dizer até que cria-se uma espiral, cria-se, portanto, uma situação aí crônica na qual os países, já que recebem doações internacionais, não precisam, digamos, se preocupar muito em desenvolver um setor produtivo. Isso na visão do economista. E é claro, o enunciado, em função disso, diz que, segundo a argumentação do economista, a ajuda internacional acaba prejudicando o setor agrícola africano, entre outras coisas, porque interfere aí no equilíbrio da oferta e da demanda de alimentos e afasta os investidores, né? Então aqui, observando alguns detalhes, né? Você tem uma demanda, você tem uma necessidade que alguns países têm por receber ajuda, por receber doações, porque são países extremamente pobres, são países que na situação mundial teriam valores, e têm realmente valores de IDH muito mais baixos, né? Estão entre os piores do mundo, alguns deles, né? Então existe uma grande quantidade de pessoas abaixo da linha de pobreza, em situações de miséria extrema, então isso acaba muitas vezes fomentando políticas internacionais de ajuda, de envio de ajuda para esses países, mas, na visão desse economista, esse envio de ajuda acaba fazendo com que esses países não dêem um passo além, não façam o a seguir, né, no sentido de criar alguns mecanismos que façam com que, em algum momento, estas nações deixem de depender da ajuda externa e promovam o seu desenvolvimento interno, que promovam um desenvolvimento econômico para emancipar esses países, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido que a questão acaba sendo direcionada, né? E aí isso leva à preocupação, né, do economista por interferir no equilíbrio da oferta e demanda de alimentos, já que uma parte dos alimentos chegam de graça, e o afastamento de investidores que não veem sentido em investir em países nos quais aí grande parte da população, ou a quase totalidade, só vivem da ajuda internacional, então o investidor não se sente seguro em investir em alguma atividade econômica, ok? Claro, lembrando a vocês, há controvérsias em relação a essa visão, mas isso é um outro papo, isso é um outro assunto. Por hora, o que o exercício nos pediu aí está relacionado a isso, tá certo? Espero que com isso vocês tenham conseguido compreender a questão e eu espero que vocês continuem nos acompanhando. Abraços a todas e a todos, até mais!